Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí uma live super interessante, super bacana, conversar sobre a relação entre saúde ou adoecimento emocional, mental e a relação com a boa ou a má alimentação com o nutricionista Denner. Boa noite. Já chamei ele, vamos esperá-lo entrar. Fala, meu amigo. Fala, Denner, tudo bem? Tudo certo? Tô enquadrado certinho aqui ou tô muito longe? Tá, acho que tá bom. E aí, pessoal, tá dando para o som tá legal, tá tudo bem? Denner, prazer fazer essa live aqui com você. Eu Prazerzão, companheiro. tenho visto suas postagens aí, morro de rir de algumas coisas que você coloca lá, sensacional. Cara, um pouco de bom humor é sempre bom, né? A gente acaba Isso falando aí. aí algumas coisas importantes com bom humor, a galera gosta bastante. Não, isso aí. Ô, gente, o Denner é nutricionista. Se apresenta aí, Denner. Fala um pouquinho de você. Então, pessoal, eu sou formado em nutrição aqui pela faculdade da minha cidade, São Camilo. Eu tenho especialização em nutrição esportiva pelo Instituto IGPS e também pelo UFRJ em nutrição clínica. Eu procuro sempre trabalhar com os meus pacientes a parte mais multiprofissional, com todos os profissionais inclusos, para que a gente aborde de uma forma mais humana, né? O paciente não só achando que é simples só passar uma dieta, só mandar ele para casa, achar que é só fazendo aquilo que ele vai ter um bom resultado. Então, assim, trabalhar de uma forma conjunta com todos os profissionais é o que eu procuro aqui. Eu já tenho aí 6 anos de formado, estamos na caminhada, campeão. Isso aí, bacana. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, sou psicanalista, sou formado há 25 anos, tenho Olha aí só. tenho algumas especializações aí que ampliaram um pouco a minha visão de mundo, a minha visão da saúde, a minha visão do ser humano, né? Eu sou especialista em constelação familiar, sou especialista em psicologia hospitalar pelo Albert Einstein, sou especialista em traumas, em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, que está aí transformando a visão, né, o conceito das pessoas em relação ao que é a felicidade. Hoje existe um novo conceito de felicidade, a gente vai falar muito disso aqui. E eu queria começar, né, Denner, falando que eu percebi que você tem uma visão muito parecida comigo do mundo hoje, né, da saúde, né? Hoje em dia tem uma visão holística aí que está dominando, que é um olhar para o ser humano de um todo, né? A minha visão de saúde hoje é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Já passou, né, a época em que as pessoas procuravam um médico e estava tudo certo, achava que estava saudável, ou Com certeza. procurava só um psicólogo, ou procurava só um especialista em determinado assunto, né, um nutricionista, e estava tudo bem. Hoje, o profissional que não tem essa visão holística, né, do todo, não tem essa concepção, né, esse entendimento de que corpo, mente e espírito é absolutamente fundamental para a gente viver saúde, está fadado ao esquecimento, concorda? Com certeza. Eu fico, às vezes, o Alexandre, meio que preso quando a gente está fazendo um atendimento, que a gente faz tudo o que tem que ser feito, a gente tem certeza que fez o melhor plano, a melhor dieta, e que o problema não é aquilo. O problema ele vem de outro fator,
uma coisa pessoal da pessoa, que assim, às vezes a gente mesmo tendo esse olhar um pouco mais amplo, a gente não consegue chegar ali nesse ponto, Uhum. entendeu? Conversar da melhor forma, saber, a gente às vezes até que dá meio, né, de psicólogo, muita gente costuma falar isso, né? Costuma ser um psicólogo, mas a gente não É. sabe os caminhos certos, então às Uhum. vezes um tratamento que a gente faz, ele não é bem sucedido por esse motivo, entendeu? Porque precisa de um acompanhamento psicólogo, do Uhum. acompanhamento com um psiquiatra, com medicação, etc. Porque hoje o problema é estresse e ansiedade, né? Não sei se você É trabalha muito verdade. com essa parte, então assim, começa logo Uhum. por aí. Aqui para mim fala Né? assim, ah, eu sou muito ansiosa, eu gosto de comer doce. Aí lascou. Essa integratividade, né, das diversas áreas da saúde, e aí eu incluo também a questão espiritual, né? Hoje em dia, isso também é importante, essa tal paz de espírito, né? A vibração positiva, tudo isso Com é certeza. super importante. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Alimentação. A alimentação influencia no estado, no equilíbrio emocional. Eu tenho, né, publicado algumas coisas, porque eu sei que as questões, por exemplo, os marcadores inflamatórios, especialmente a questão do intestino, né, que é chamado o Isso. segundo cérebro, estresse aumenta o nível de cortisol que gera, né, depressão, ansiedade pra caramba. Como é que você vê isso hoje, essa questão da boa alimentação, relação com adoecimento emocional? Então, o que eu vejo muito, e na verdade o que tem até uns estudos novos, porque isso é uma coisa bem nova, Alexandre, que os pesquisadores aqui na parte nutricional eles estão entrando bastante nesse mundo, e que é uma coisa que, assim, pelos estudos atuais, eu tenho lido que acontece mais em mulheres. Porque, assim, como o estresse, a ansiedade, eles são sentimentos que geralmente a pessoa ela não consegue perceber de uma forma muito clara e que guarda aquilo para ela. E isso que desencadeia, na maioria das vezes, uma má alimentação. Então, praticamente todas as funções que o nosso corpo ele vem a ter, de neurotransmissores, parte de vitaminas, a criação e manutenção dos hormônios depende de uma boa alimentação. Então, quando a pessoa ela fica meio que desequilibrada, na parte nutricional, afeta todos esses processos. Então, assim, a pessoa ela Uhum, não come direito, ela não come frutas, ela não come fibras, ela não faz atividade física, e isso tudo influencia negativamente. E onde que a nutrição entraria? O suporte propriamente dito, já nutricional, já melhoraria pelo menos a parte do estresse, não uhum, 100%, né? Mas assim, sintomas, porque não vem só com estresse, vem com dor de cabeça, costuma vir uhum, também com... Eu até atendi muita gente essa semana com esse problema de manchas na pele, né? Que é uma parte que está muito relacionado a isso, hipersensibilidade à luz, pressão alta, angina, uhum, entre várias outras coisas, está muito relacionado a úlceras, gastrite. uhum, Então, assim, é uma uhum, coisa que a pessoa ela já se alimentando mal, já não comendo o que deveria, aí bota sempre a ansiedade como, né, como desculpa, né? Existe a ansiedade e uhum, ela desconta em tudo aquilo que não é bom. Ou uhum, come muito, uhum, aí entra mais os uhum, produtos ultraprocessados, né? Farinha branca, aí vem chocolate, aí vem produto em uhum, pacote, vem refrigerante, vem suco. uhum, E uhum, também uhum, acaba entrando na parte de uhum, que se ela não tem esse problema, ela acaba comendo pouco, né? Aí uhum, falta nutrientes. Os probióticos, por exemplo, que você estava comentando da flora bacteriana, eles são comprovadamente, uhum, se tiver uma flora bacteriana aí deficitária, você não produz uhum, serotonina o suficiente, porque tem uma veia que liga, né, o cérebro diretamente ao estômago, uhum, ao intestino, é muito, muito uhum, conectado, então se ficar faltando nutriente numa alimentação desequilibrada, é muito difícil a pessoa conseguir combater, tá? E uhum, lembrando, o Alexandre, que a nutrição não é o tratamento, tá? Ela, uhum, na verdade, não é a cura, é o tratamento uhum, aí uhum, adjacente, junto com um profissional da área da psicologia, um psiquiatra, uhum, para ver se a gente consegue ter o êxito suficiente, dependendo do uhum. paciente. Uhum. As doenças psicossomáticas, né? Elas
é uma relação assim, extremamente ligada, né? O que vem no corpo tá muito o início, né? A base tá muito ligada à questão emocional. Com Hoje em dia certeza. tá mais do que comprovado que o equilíbrio físico, né? Uma saúde física interfere no nosso equilíbrio emocional. E assim como o nosso desequilíbrio emocional afeta diretamente as questões da saúde física. Eu estava lendo aqui, né, 90% da serotonina é produzida no intestino. Fiquei meio 100%. impressionado com isso, né? Ou seja, essa questão do intestino, né, de cuidar do intestino, realmente é uma coisa muito nova, É bem porque nova. né, a gente não ligava para isso. Aliás, a gente não ligava muito para as questões, para essa ligação de emocional, alimentação, porque a É, gente estava muito preso só assim, vida saudável, vamos ter vida saudável. Outra coisa que eu estava lendo e que eu achei muito interessante em relação a essa ligação de doenças emocionais e alimentação é que no déficit de atenção, né, TDAH, é, é muito alto nas crianças que consomem muito açúcar, fast food e refrigerante, né? É uma sim, tragédia, né? é uma coisa bem preocupante, porque quando uma pessoa ela começa a fazer dieta, só dela parar de consumir esse tipo de alimento e já consumir mais fruta, mais cereais, mais coisas integrais, ela já começa a perceber uma melhora absurda, tanto na disposição do dia a dia mesmo, de acordar mais disposto, de conseguir fazer a sua atividade física aí, com aquela vontade um pouco maior do que o normal. Há questões também como ansiedade, porque a pessoa fala assim, a pessoa liga muito a ansiedade com comer, né? Comer doce, comer coisa que gosta. Uhum, Ela já percebe por quê. Às vezes a pessoa ela fica ansiosa no seu local de trabalho ou em casa mesmo, e ela vai sempre naquilo que tem uma relação afetiva com ela, né? É aquele alimento que ele é mais afetivo, que a gente fala. Ou, na maioria das vezes, é um doce, ou é um produto qualquer, de sacolinha, uma bala. Então, assim, ela junta isso tudo, e isso primeiro vai piorar a saúde dela, tá? Aí a saúde física, a saúde mental, e também vai prejudicar o corpo dela. Aí dele, pode estar ganhando muita gordura, pode estar ganhando muito peso, acaba não percebendo isso de uma forma assim mais ampla, e acha que o problema é só alimentação. Então, assim, eu vejo que muita gente fica presa nisso, é só alimentação. E não consegue sair desse ciclo de comer muito doce, de comer muita porcaria, de beber muito, bebida alcoólica também, que costuma ser uma válvula de escape, né? E aí que a psicologia entra. A esse não saber mais para onde ir, às vezes é hora de estar procurando um profissional, conversando, vendo qual que é o tratamento mais correto, conciliar os dois, que é complicado, cara. Às vezes a gente fica de mão atada aqui, a pessoa, o problema dela não é comigo, lógico, ela come errado, mas uhum, não é comigo o problema dela, uhum, e ela fica uhum, tentando, passa de nutricionista em nutricionista, procura endocrinologista, procura nutrólogo, e o principal, ou mais simples de todos, ela não vai fazer uma terapia, né? No caso, ou é procurar esses verdade. tratamentos adjacentes aí que tem, medicação. Então, assim, é Uhum, complicado. é, E para as mulheres é pior ainda, porque elas são muito mais sensíveis a essa parte emocional, a parte uhum, hormonal que leva a uhum, isso. Então, para ganhar uhum. muito peso, para piorar o corpo é muito fácil. É, a questão do alimento, né, ele tem um papel simbólico muito forte, né, a fase oral, né, a comida na boca, ela enche muito um vazio, é muito complexo mesmo. Vamos lá, vamos começar a entrar aqui nessa questão do papel do psicólogo, né, da questão mental, né, nessa dificuldade dos pacientes fazerem exatamente, conseguirem fazer o que elas dizem querer, né? Como é que você vê isso? Antes de eu entrar nesse tema, né? Por que é tão difícil a gente fazer, viver, conseguir exatamente aquilo que a gente diz querer, né? Você deve encontrar muito isso, né? Eu quero perder 10 quilos, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero conseguir um corpo mais legal. E é uma luta, né, Dê? Então, geralmente não é só força de vontade, né, Alexandre? Esse era até um dos pontos aí que a gente podia entrar mais a fundo. Não é só força de vontade. A gente
Eu vejo isso muito a pessoa da economia falando. A gente é a média do que a gente faz ao longo do tempo. Uhum, Então, uhum, se a nossa média é sempre estar fazendo atividade física, é sempre estar fazendo coisas que vão de encontro a um estilo de vida saudável, a tendência é que uhum, a gente sempre acompanhe essa média. O problema é uhum, que tem muitas pessoas que têm uma média tipo, de não fazer nada, de sedentarismo, de má alimentação, e de uma hora para outra elas querem mudar da água para o vinho. Então, uhum, assim, elas dão uhum, só um aumento no gráfico, vai lá em cima, esse período de uhum, motivação geralmente dura 15 dias, 20 uhum, dias. Só, cara, eu vou te uhum, falar a verdade que o que eu uhum. mais vejo que muda bastante é quando a mulher vai casar, cara. Isso Ah, aí é? é um grau de motivação acima da média, Aham, tá? Porque, ó, aham, quando a mulher coloca que vai casar, que precisa entrar no vestido, eu acho que esse é o ápice da motivação feminina, tá? aham, Mas, mas brincadeiras à parte aí, aham. é isso. A motivação, cara, nem sempre ganha o jogo. Nem sempre Uhum. ganha o jogo. Va- Pode falar. Então, assim, eu vejo que a pessoa começa muito motivada, vai bem, ela tá ali engajada, Uhum, tipo, faz muita pergunta, uhum, ela procura correr atrás, faz o que tem que ser feito, mas depois passa a uhum. motivação. E quando a motivação É. passar? É aquela coisa, né? O discurso é muito claro, né? Eu quero. E, Eu e eu quero. aqui na clínica, né? Eu gosto muito de explicar. Bom, a base do meu conhecimento, né? A minha base de trabalho, né? Com todas as formas de terapia, de tratamento que eu ofereço, elas têm a abordagem psicanalítica, ou seja, é o entendimento do inconsciente. Então eu gosto de explicar o seguinte: aquilo que a gente diz querer, que é aqui do campo da consciência da realidade, do nosso real, muitas vezes aqui para o campo do inconsciente ele não é permitido, né? Mas é por o nosso inconsciente é mal? Não, é porque ele faz apreensões, ele faz conceituações, ele identifica, ele dá um significado para determinadas coisas que muitas vezes estão ligadas aos nossos traumas lá da infância. Então, olha, antes de eu explicar direitinho a diferença entre eu quero fazer e por que, que eu não consigo, e esse porquê não conseguir diz muito do inconscientemente eu não desejo, eu não posso, eu não devo, eu não mereço, né, que são as famosas crenças limitantes. Eu queria falar para todo mundo o seguinte: é, a mudança sobre o conceito de felicidade, porque o conceito anterior de felicidade, que está muito ligado ao sucesso e a um sinônimo de alegria, isso não existe mais, tá, gente? Isso, eu vou focar os exemplos aqui nesse nosso exemplo aqui. É alguém que procure o Denner para fazer dieta, para mudar o estilo de vida. Ou seja, eu quero uma vida mais saudável, quero emagrecer. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado nessa ideia. Mas serve para tudo. Olha só, antigamente, né, a gente achava que felicidade era sinônimo de alegria. E aí, quem é que vive alegre o tempo inteiro? Entendo. Né? E alegria está muito ligada a quê? Ao sucesso. Né? A gente fica alegre quando alcança algum objetivo. Isso aí é fato. Então ficou introjetado no nosso imaginário que felicidade é quando eu estou alegre. Se eu não estou alegre, eu não posso me considerar feliz. E a felicidade está ligada ao sucesso, ou seja, quando eu tiver sucesso, aí eu sou feliz. Olha só, a ciência da felicidade, né, é uma visão nova da felicidade que quebrou esse paradigma de que felicidade é sinônimo de alegria. Felicidade hoje é um conjunto de ações que partem de nós, baseado num novo olhar para a vida. Então, o que é isso? É deixar de focar no sucesso, deixar de se considerar feliz somente quando eu estou alegre por ter alcançado um sucesso. Então, olha só, é importante que a gente tenha algum objetivo na vida. Então, meu objetivo é perder 10 quilos. Beleza. Mas enquanto eu não perco os 10 quilos, o caminho até o alcance desses 10 quilos é sempre com muita dor e muito sofrimento, porque a gente não sabia da importância do caminho
para essa nossa felicidade. A gente achava que eu tinha que ser alegre por ter conseguido perder os 10 quilos. E aí, a gente perde 9,5 quilos, sofreu 3, 4, 6 meses e Não está continuou sofrendo suficiente. e não valoriza. Né? Não é suficiente. Exatamente. É Né? muito Olha isso. só, agora, o novo conceito de felicidade, né, diz o seguinte: é um novo olhar, é um conjunto de atitudes, ações, pensamentos, tá, que nos motivam, porque só de você pensar em se movimentar para esse objetivo, olhando para o caminho com um outro olhar, ou seja, olhando para o caminho, olhando para o prato de salada com frango, não com ódio, não com raiva, não com dor, mas olhando aquilo ali como algo que pode e deve ser valorizado. Isso gera aumento de produção de muitas substâncias bioquímicas no nosso organismo. Então, olha que interessante. Antigamente a gente não ligava para esse caminhar. A gente só sabia que eu tenho que comer dieta. Que ódio. Eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que comer salada com Dieta é um frango. sacrifício. Né? É um sacrifício. Olha só, continua sendo. Tem gente que vai continuar não gostando, né? Mas olha que interessante. Quando eu falo dessa questão de mudar o olhar, alguns pacientes meus falam assim: então quer dizer que eu agora tenho que gostar de comer salada? Não. Você pode continuar não gostando. O direito, a singularidade, a individualidade continua. Mas quando você percebe que aquele prato de salada é um instrumento que vai te fazer chegar mais perto desse seu objetivo final, você, aos poucos, através da mudança da bioquímica corporal, a produção desses neurotransmissores é que fazem a diferença. Então, felicidade hoje é você olhar para esse caminhar, prestar atenção em como cada movimento seu, independente se é exatamente aquilo que você gosta de fazer, mas olhando, o meu objetivo está lá na frente, esse caminhar é importante, valorizando cada passo, aumenta o nível de serotonina, endorfina, dopamina, GABA, ocitocina. Gente, é muito diferente essa visão, né? Essa visão. Então, começar ter um objetivo, exemplo, né, que nós pegamos aqui, procurar o Denner para poder mudar o corpo, iniciar um projeto de reeducação alimentar, sem estar preocupado se vai ou não atingir. Não é não querer, o objetivo é esse. Mas começar a pensar em cada instrumento, cada instrumento que está ali naquele caminho, é muito transformador, é muito legal. Né? Porque, olha só, essa ciência da felicidade, ela mostra, né, que todos esses neurotransmissores, eles provocam grandes mudanças, além da sensação. Todo mundo sabe, né, que quando você vai malhar, né, aumenta, você Sensação tem uma maravilhosa. sensação, né, uma sensação maravilhosa. Isso é a produção de endorfina. A produção de dopamina, quando você usa da gratidão, que é um dos instrumentos aí dessa ciência da felicidade, as relações afetivas positivas, ter um propósito na vida, né? Prestar atenção nos rituais, e ritual tem muito a ver com essa questão de dieta, né? Mudar o olhar para os rituais, ou seja, é muito grande, né, Dena? Você imaginar que eu, quando eu atendo aqui no consultório, que eu vou ensinando esse novo olhar para o caminho, valorizar o caminho, valorizar cada passo, mesmo que você não goste de um prato de salada, mas olhar para ele e falar assim, cara, eu venci, eu consegui e eu tô feliz, né? De Com vez em quando eu certeza. escuto, de uns pacientes assim, doutor Alexandre, hoje eu agradeço o prato de salada com frango que eu como. Falei, que bacana. Você passou a gostar do prato? Não, eu não gosto, continuo não gostando, mas eu consigo me sentir feliz. Então, gente, a felicidade é isso. Felicidade não é estar alegre. Felicidade é ter a capacidade de compreender que há um movimento seu em busca deste objetivo, né?
Como é que você vê isso? Você acha que essa mudança Então, de olhar, ou seja, valorizar o caminho, você acha que faz alguma diferença, Dani? cons- então, Alexandre, esse olhar novo que você falou, ele é muito interessante. Eu afundo mesmo assim para te falar, nossa, eu já estudei isso, eu tenho total controle. Uhum, Não, total uhum, entendimento. uhum, Porém, eu vejo que muito que eu aplico dentro do consultório, eles meio que se encaixa. Por quê? As pessoas que uhum, elas não costumam ter muito sucesso com a dieta são aquela que já planeja assim um objetivo que ela não conseguiria ter em pouco tempo. Ela coloca isso na uhum, cabeça e ela tenta chegar uhum, a qualquer custo nisso. Ah, seja custo da uhum, saúde, seja o custo financeiro uhum, mesmo, de pagar procedimentos muito caros, etc. E uhum, ela não se preocupa com as pequenas metas. Eu aqui, eu tento aplicar no consultório metas mais curtas ou pequenas. Quais que uhum, seriam essas? uhum, Perder pouco peso, não no sentido de, tipo assim, ter um resultado abaixo da média, mas, por exemplo, a pessoa quer uhum. perder 20 quilos no mês. Pô, vamos perder 5, vamos perder 4, vamos perder Isso 3. aí. Metas menores, Uhum, metas plausíveis uhum, de ser atingidas, que a pessoa não vai acabar se frustrando se não chegar nela, né? uhum, Porque isso também é uhum, uma coisa que uhum, desanima muito a pessoa. Ela não conseguiu perder o peso. Quando ela chega para vir fazer uma avaliação, um uhum, retorno na uhum, consulta, ela, pô, não perdi aquilo que você me planejou. Só que na cabeça dela, ela queria perder 20 quilos, entendeu? Ela achou que uma coisa que uhum, ela não, que ela demorou, sei lá, 10 anos para conseguir, ela iria conseguir perder com um mês. Aí, por uhum, isso também que eu nem uso branco, Alexandre. Eles vão achar que eu sou pai de uhum. santo, que eu faço milagre. Então, assim, Olha só. Pode falar. eu vejo que trabalhar Uhum, de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, a pessoa primeiro ela se mantém motivada, aí a motivação de estar conseguindo fazer aquilo que é proposto, de se sentir bem, de, uhum, de achar que aquilo já é parte da rotina dela, e no final das contas, o resultado que ela tem surpreende ela fica feliz e acaba sendo uhum, um processo que não tem muita dor, que não é doloroso. Tipo, uhum, eu parei de comer tudo que uhum, eu gostava. Porque não tem como você uhum, sair de dois uhum, extremos buscando eles de uhum, uma forma que não tenha sofrimento. uhum, uhum. Olha só, vou fazer uma brincadeira aqui com você, vou fazer uma pergunta para você, Demi, e aí todo Faz. mundo responde aí em silêncio, aí, como se eu estivesse fazendo para cada um de vocês. Existe um grande fator antimotivacional para o ser humano que é extremamente danoso, né? Que é a obrigatoriedade, o tal do eu tenho que. Então, isso diz também dessa mudança do olhar que eu proponho, né, a partir dessa ciência da felicidade, como um novo olhar que produz mudança bioquímica no corpo a partir de cada movimento seu em prol desse objetivo, sem se preocupar em ter sucesso ou não. Então, vamos lá, vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a comida gorda que você gosta, Dani? A minha é pizza. Qual que é a sua? Assim, Sério. qual que é a Mas de sua? todas, de todas, Não, põe aí uma assim que entre um prato de salada e frango e essa comida você não pensaria duas vezes. cara, churrasco. Aí, Beleza. churrasco, cara. Da mais carne mais Beleza. gorda que Não, tiver. tá ótimo. Olha só. Olha como que as coisas começam a ficar diferentes quando você começa a entender que esse objetivo de perder 10 quilos exige, né, uma mudança de olhar para o início, para o caminhar. O objetivo, o sucesso, ele pode vir ou não, mas ele vai depender da forma como você enxerga esse seu caminhar. Então vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Você tem o prato de churrasco e você tem um prato de alface com frango, peito de frango. Se você escolhe comer o churrasco, tá? Você está indo comer porque você tem que comer o churrasco ou porque você quer comer o churrasco? Porque eu quero. E se você está olhando para os dois. Se você escolhe comer a folha com o peito de frango, você vai nele porque você quer comer ou porque você tem que comer. Porque eu tenho que comer. Olha só, beleza, perfeito. A ideia
é que você comece a olhar para os dois elementos, e é óbvio que o ser humano ele quer um prazer imediato, né? Ele quer o prazer imediato. A gente não quer fazer alguma coisa que a gente, de repente, não goste. Mas a mudança desse olhar em prol, colocar esse prato de salada como um caminho que vai te levar ao seu objetivo. E olhar para esse aqui que você escolheria sem pestanejar, mas que não vai te levar para esse caminho, começa a fazer com que você olhe para os dois e pense assim, pô, eu preciso começar a pensar, a querer esse aqui, né? E não ter que. Então, a obrigatoriedade. Eu vou no prato de salada, putz, porque eu tenho que. E aí a gente já começa com uma vibração negativa, a gente já começa dando todos os Exatamente. instrumentos para a autossabotagem. E a gente não para de pensar naquilo que a gente queria ter comido, que era o prato de churrasco, a Do pizza e tudo churrasco. mais, E né? isso, e E isso em aí, alguns casos. Pode falar, pode falar. não, pode falar, desculpa. É isso, e isso em alguns casos também, Alexandre, quando a pessoa ela se vê nesse tipo de escolha, né? Eu uso um Uhum, exemplo parecido aqui no consultório para uhum, falar entre vontade de comer e tipo assim, a pessoa ela precisa comer um prato de comida e tem um hambúrguer lá para ela escolher. Se ela escolher o uhum, hambúrguer, ela não está com fome, ela está com uhum, vontade de comer. Então, uhum, assim, saber o que você precisa comer e separar isso um pouco da vontade pode ser um pouco uhum, contra, assim, intuitivo, uhum, tá pensando dessa uhum, forma, mas tem gente uhum, que quer ter o prazer de comer aquilo que quer o tempo todo. E isso é um uhum, sistema de uhum, compensação muito injusto para o seu corpo, porque uhum, geralmente isso não é relacionado à parte de fome, assim, hormônios que vão fazer você comer, leptina, grelina, uhum, é mais com hormônios ligados propriamente ao cortisol, a uhum, fome, a ansiedade, o estresse, uhum, porque sempre uhum, volta para essa parte do prazer. uhum. Olha só, por isso que eu estava falando, é muito importante a gente ter a consciência, né? E o meu trabalho, na verdade, né, como psicólogo, como psicanalista e tudo, é conscientizar as pessoas de que existe um movimento inconsciente nosso, que muitas vezes é ele. 95% das nossas atitudes, ações e escolhas são comandados pelo inconsciente. Olha que loucura. Então, aquilo que a gente diz querer com tanta propriedade, não, eu quero fazer dieta, eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais saudável, muitas vezes é uma loucura, porque é um sofrimento enorme a gente querer de verdade, né? E não conseguir. Então, olha só, é importantíssimo a gente ter essa noção de que nem sempre a gente está sendo burro, a gente está sendo maluco, ou a gente tem algum tipo de incompetência por não estar conseguindo seguir uma dieta ou um projeto, né, reeducação alimentar, porque é preciso realmente procurar um psicólogo, um profissional especializado que vai ajudar você a compreender que parte que não está batendo, o que, que não está deixando você fazer aquilo que você quer. Se fosse fácil, né, Dani? Se fosse Sim. fácil, eu acho que já teriam criado um remedinho que, você quer emagrecer 10 quilos? Toma aqui o remedinho, Toma. né? Toma. Mas olha só, eu estava pensando outro dia, eu acho bom, enfim, né, a questão da espiritualidade, eu não sei, não é minha área, mas eu fico pensando assim, o ser humano precisa desse caminhar, sabe? O ser humano é importante a gente aprender. Então essa ciência da felicidade, ela veio para transformar, né, esse modo de enxergar o nosso papel nessas escolhas, para que a gente possa sentir felicidade não só em atingir o sucesso, é óbvio que atingir o sucesso é maravilhoso, mas em ser feliz também no dia a dia, tá? Eu estava lendo outro dia, assim, é uma matéria aí falando assim, diz que o leão, para conseguir matar a presa dele, ele tenta, eu não sei se são 50 vezes, ele faz 50 tentativas até ele conseguir matar a presa e se alimentar. A gente precisa disso, a gente precisa compreender que todo dia que a gente acorda, a gente precisa saber o que a gente quer.
Então isso é muito importante. O que você quer hoje? Né? Quando você estava falando aí de pequenas metas, isso é super importante. Você já ouviu falar no Círculo do Zorro? Não, Não, nunca olha ouvi. só. É um conceito. Né? Eles pegaram o Zorro só como Aham. um exemplo. Assim. É mais ou menos assim, a ideia é essa. Isso tem muito a ver com a forma como a gente já começa um processo de reeducação alimentar ou de dieta. A gente já quer a meta inatingível. A gente já quer começar deixando de comer tudo que a gente gosta. A gente já quer deixar de. A gente quer comer só gelo e alface. Impossível, né, Não tem Dani? É como, não tem impossível. como. A gente consegue 2 semanas, mas daí a pouco. Então, olha só, o ciclo do Zorro é uma analogia, né? Que diz o seguinte: o Zorro, quando ele começou a treinar, ele começou pertinho do alvo, onde ele sabia que tinha condições de atingir o alvo, perto. À medida em que ele ficou bom, falou: agora eu posso dar um passo para trás. E ficou um pouquinho mais longe do alvo. E foi assim, até chegar aonde ele achou que poderia realmente conseguir. Metas atingíveis, né? Metas atingíveis para esse processo de reeducação alimentar é absolutamente importante, né? Mas quando eu falo de metas atingíveis, eu estou falando do dia a dia, né? O Exatamente. dia a dia. O dia a dia. Né, eu queria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Seu objetivo é conseguir perder 10 quilos, ok. Cara, mas você vai ter possivelmente 100 dias, né? Estou brincando aqui, dando um exemplo. 100 dias para alcançar isso, se alcançar. E aí, você vai passar 100 dias sofrendo. Com certeza. Então, eu costumo sempre usar, aí assim, entra bastante na nossa área aqui agora, a gente tentar fazer Uhum, um pouco também de prever um pouco os erros dos pacientes. Então, assim, quando a gente já prepara um plano, já prevendo o que deve ser feito de errado pelo paciente, fica mais uhum, fácil para ele e para mim. Porque assim, a gente já diminui uhum, um pouco a margem de erro. E eu sempre costumo falar uhum, aqui no consultório para os pacientes que se você perder um dia fazendo errado, vamos colocar assim, de uma semana, um dia você come o que você quiser, faça o que você quiser, do jeito que você quiser. uhum, No uhum, ano, você perdeu 0,034%. uhum, Isso, em comparação a 100%, é muito pouco. Então, uhum, basicamente, você não tem um prejuízo muito grande. Pode ter naquele uhum, dia, se sentir mal, se sentir assim, um uhum, sentimento de culpa geral. O uhum, problema é quando, assim, primeiro, isso fica muito frequente e todo dia vira uma porcentagem maior e vai acumulando, uhum, acumulando, acumulando. Mas mesmo se você uhum, errasse uma semana totalmente uhum, feito de forma uhum. errada, você teria ainda pouco É. impacto olhando no longo prazo, né? Então você é a Então, favor do dia do lixo? dia não, aí não, não, não. Ah, Refeição livre. entendi, de vez Uma, em uma quando. refeiçãozinha no dia já é suficiente. Aham, aham. Cara, isso é super importante, sabe por quê? Porque isso diz dessa obrigatoriedade. É, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser feliz, eu tenho que seguir a dieta, eu só posso comer isso. E aí aquela imagem do churrasco não sai da sua mente e Cabeça. você começa a ficar louco e tudo mais. E aí junta tudo, sabe, Dani? Junta tudo. Porque aí entra a autossabotagem. A autossabotagem, né, que é muito comum, né, aí Muito no seu comum. consultório, muito Muito. comum, né? Olha só, a autossabotagem é um processo inconsciente. Aliás, o inconsciente é sofisticadíssimo, né? Eu sou psicanalista, não é à toa. Eu sou apaixonado com os mecanismos inconscientes. A É muito incrível. autossabotagem, tá? A autossabotagem é um processo inconsciente que serve a duas coisas, tá? A autossabotagem serve para gente, sem saber, viver aquilo que o inconsciente está mandando, ou seja, se inconscientemente eu tenho um trauma e que apesar de eu querer ter um corpo legal, eu não mereço, ou eu acho que eu não posso, né? Coisas que vêm lá de trás, eu vou me sabotar. Eu vou construir alguma forma de me sabotar. Você falou aí de desculpas, né?
cara, a gente constrói justificativas plausíveis para conseguir se sabotar. Então, tem algumas justificativas, né? Eu atendo muita gente aqui. Aliás, eu tenho um tratamento específico para quem quer seguir, conseguir vencer essas questões para iniciar uma dieta, né? Tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Aham. Então, olha só, essas justificativas, elas são plausíveis. Então, olha, tem algumas justificativas que são muito reais, elas são verdadeiras. Eu, como psicólogo, eu não estou aqui para falar que é mentira que o paciente não tenha dinheiro, né, para fazer uma dieta, para procurar um nutricionista, nem para falar assim, não, é mentira, você tem tempo sim, vai malhar 1 hora da manhã. Não é assim que funciona. Mas, quando a gente pensa naquilo que eu falei, naquele movimento de acordar todo dia e falar, o que que eu quero hoje? Eu quero escolher este caminho que diz e que inclui um prato que eu não gosto muito de salada, eu gosto é desse, mas que vai me levar a um lugar de sucesso e de felicidade, que não me importa quando vai chegar, porque o que me importa é isso daqui, é ter a sensação de que eu venci cada etapa, né? A gente consegue pensar nessas justificativas como algo a ser superado. Com Sabe? certeza. Então é muito legal, é muito bacana você ver assim, quando as pessoas começam a entender que o caminhar é super importante todos os dias, acordar de manhã e falar. Isso é uma dica, tá, gente? Importante. Acordar todos os dias. Você já sabe o seu objetivo. Eu quero perder 10 quilos. Né? E acordar todo dia e falar assim, eu continuo querendo? Tá, as coisas não caem do céu. Então, é bacana demais você prestar atenção no café da manhã. Pô, eu queria comer, eu queria bacon com ovos e sei lá o que, salsicha, linguiça. Mas, cara, esse caminho aqui não É o vai que me vai me levar levar. para esse. Não Exatamente. vai. E aí, essa mudança bioquímica corporal que diz esse novo conceito de felicidade, ele funciona assim. Quando você consegue comer o café da manhã, mesmo que isso aqui tá, né, seria e tal, mas eu fiz a escolha, e essa escolha, quando você termina de comer esse café da manhã, mas dentro da dieta, seguindo um ritual, agradeça, cara. Você fala assim, a sensação que vem da produção de dopamina e de serotonina por você ter conseguido vencer uma etapa importante, isso é felicidade, não é estar alegre, é sentir que você deu um passo. Então, essa responsabilização da sua escolha é muito legal. Então, olha só, a autossabotagem é muito interessante, porque a gente está ali tentando, tá, eu quero é o churrasco, eu quero o churrasco. E aí é legal, né? Você que é nutricionista, você falar assim, ó, pode um dia ou outro, né, Ah, com viver essa certeza. coisa, né? Só que olha como que acontece a autossabotagem. Eu já falei que normalmente o caminhar é muito duro, né? É só tristeza, ai que ódio, eu tenho que fazer, comer esse prato que o nutricionista me deu, eu tenho, que horror e tal. Quando você come o churrasco, o que vai acontecer com esse caminhar tão ruim, tão desagradável? Você vai falar assim, o quê? Deus que me livre disso daqui. É óbvio, o Exatamente. sexo, o sexo, o cérebro, ele quer o prazer imediato. E aí, O o que prazer imediato, acontece no dia exatamente. seguinte? O que acontece no dia seguinte? A culpa. A culpa por ter feito algo que você não podia ter feito. E aí, olha a autossabotagem como que funciona. Aí o inconsciente vem aqui como um diabinho e fala assim, tá vendo? Bobagem, pô. Pra quê? Você Pra não quê? chegou nem perto, você não chegou nem perto dos 10 quilos. Pô, mas eu perdi 8 quilos. E eu vou jogar tudo fora? Vai! Não liga para isso não. Porque não houve nenhum tipo de felicidade, de alegria, nem de nada bom nesse caminhar. Então a autossabotagem ela tem uma função muito interessante nesse processo de deixar para lá, né? Deixar para lá. Chega a ser triste, né, Dani? É triste. Triste quando isso começa
a ficar muito frequente no dia a dia, né? Porque, por exemplo, tem Uhum, pessoas que se privam aí de alimentos, determinado tipo de alimentos, uhum, por esse sentimento de culpa mesmo, né? Culpa o uhum, alimento por uma uhum, coisa que é uhum, intrínseco dela. E assim, uhum, quando ela volta a comer, vamos botar, a pessoa fica, sei lá, um mês sem comer um pão, vamos botar um carboidrato, ficou sem comer pão. Geralmente, quando ela volta a comer o alimento proibido, começa a desencadear uma série de erros, né, sucessivos de comer mais, de procurar mais coisas parecidas. Então, assim, uhum, o que deveria ser uma uhum, coisa que ela tinha que tirar na dieta, ela acaba acrescentando e acrescentando mais. Então, fica uhum, aquela coisa de se compensar por uma coisa que ela se privou. É sempre pior o uhum, retorno, uhum, porque dá vontade de comer uhum, mais. E depois ela não uhum, consegue voltar para o caminho do foco, da uhum, dieta, aí se uhum, culpa, aí se vê naquele ciclo vicioso, né? Acha que está fazendo uhum, certo, aí come uma coisa errada, se culpa, volta a comer mais, e o peso sempre fica uhum, ali, não vai nem para cima nem para uhum. baixo. Uhum. Olha só, tem uma questão interessante. Como que é verdadeira essa. O que que gera, né, essa produção, esse estímulo à produção desses neurotransmissores? Porque quando a gente, ao invés de viver o caminhar, ou seja, escolher fazer um movimento, superar as suas dificuldades, olhar e agradecer a cada passo, você escolhe determinados alimentos, eles também produzem determinadas substâncias, né? Chocolate, por exemplo. Então, aí que entra o ponto. Aí essa Uhum, opção por alimentos mais gostosos, mais palatáveis, acaba uhum, tirando dessa pessoa muitos nutrientes que são necessários, o Alexandre, para a produção uhum, dos neurotransmissores, para a melhora uhum, da microbiota intestinal, de vitaminas, de minerais. Então, assim, uhum, acaba uhum, que fica um uhum, corpo fragilizado nessa parte que uhum, vai sempre procurar uma coisa que melhore isso e a pessoa não dá, então acaba ficando com uma saúde prejudicada, acaba levando uhum, alguns quadros, porque, por exemplo, eu estava lendo que algumas doenças emocionais elas são muito assim, muito por essa parte de faltar nutriente. Vitamina D, aí falta vitamina C, aí não tem triptofano para formar uhum, serotonina, aí as vitaminas do complexo uhum, B também ficam em déficit, muitos minerais que quando você pega para dosar isso num uhum, exame de sangue, bate com tudo com aquilo que a pessoa fala, que ela não consegue ter foco, que ela não consegue comer coisas mais saudáveis, uhum, ela sempre fica ansiosa, uhum, aí a ansiedade fica uhum, naquele ciclo de, vou comer o que eu quero, come um doce. Aí vai lá, tem gente que gosta de coisa salgada, né? uhum, Vai lá e fica comendo muito coisa salgada, pão, torta, uhum, essas coisas. Então, assim, acaba uhum, tudo juntando uhum, e para a mulher, principalmente, é muito ruim, porque, como eu falei, ela é muito sensível à parte hormonal. E geralmente não tem uhum, esse cuidado na parte alimentar mesmo, para que tenha todo esse cuidado, esse tratamento, igual eu te falei. uhum, uhum, A nutrição, ela é um tratamento adjacente. Ela não é a cura, ela não uhum, vai curar esse problema. Então é bem complicado a uhum, gente querer trabalhar sem ter uma ajuda por trás. uhum. Olha só, é super bacana, né, pensar que essa escolha pelo prazer mais imediato e que acaba gerando, né, déficit e que acaba gerando adoecimento. É muito bacana eu estar proporcionando, ensinando as pessoas que é uma escolha muito legal você escolher o caminhar, mesmo que tenha coisas que você não goste ou não gostaria de estar fazendo, mas passa a compreender que cada passo que você dá, cada superação todos os dias gera essa sensação de felicidade porque produz esses neurotransmissores, esses hormônios que muitas vezes a gente busca em determinados alimentos, mas que são super danosos e aqui eles são super benéficos. Gente, esse caminho da felicidade que diz de não é ser alegre, mas é estar batalhando por aquilo que você quer de verdade e que sim, pode ser que te leve ao sucesso, é tão benéfico que
muda, né? Melhora o nosso sistema imunológico, melhora o nosso sistema endócrino, melhora o nosso sistema cardiovascular. E esse novo olhar para a vida de vibração mais positiva, de perseverança, de lutar por aquilo que você quer de verdade, né? É muito importante, é muito maior do que a gente imaginava, né, Dani? É É muito muito maior, importante. né? E na parte, entrando na parte da nutrição mesmo, isso é muito sensível porque a gente não consegue identificar isso muito facilmente, sem ter um acompanhamento mais sério, ver na parte mesmo de exame, a pessoa te relata um monte de coisa, ela fala de todos os problemas dela, de todas as dificuldades, aí a gente tenta relacionar o máximo possível com a alimentação, aí às vezes sempre dá alguma vitamina baixa, alguma coisa relacionada com isso, só que sempre fica dando, sempre, toda consulta ou a cada 6 meses, a gente sempre vê o mesmo sinal, até que ela procura essa parte, lógico, de procurar ter um entendimento melhor das coisas, de ver a nutrição não só como aquele percalço, aquele árduo, cheio de espinhos, que precisa deixar de comer o que gosta e Uhum, etc. Tanto que hoje, Alexandre, eu vejo que grande parte dos nutricionistas em si, eles estão vendo que não é por esse caminho, basicamente. uhum, Sempre tem agora o tal de você pode comer o pão sem culpa, você pode comer aquilo que você gosta, você tem uma refeição para estar comendo. Então, assim, a gente está mudando uhum, bastante isso. A nossa geração nova, que assim, eu nem posso falar uhum, de geração, né? Mas eu vejo muitos amigos meus, nutricionistas também, que vão muito por esse caminho e que sempre tem bons uhum, resultados. Quando uhum, aplica com a psicologia em si, é muito melhor, Alexandre. Eu falo para você porque eu falo sempre para quem eu não consigo tratar a ansiedade. Se você é ansiosa, eu não consigo. Tem gente que tem uhum, preconceito, vou procurar um psicólogo, eu sou doida, ou eu sou doido. Tem uhum. sempre muito É, disso. até hoje tem Então, essa aí ideia. eu sempre falo, eu não consigo tratar isso. Você é ansiosa a um ponto de não conseguir fazer, seguir um plano que você tem na mão, procura um psicólogo, é Uhum, muito melhor. Vai, se trata, às vezes você precisa de alguma uhum, medicação, às vezes você precisa fazer terapia, porque terapia uhum, hoje é uma coisa assim que eu recomendo para todo mundo uhum, fazer, que tem algum tipo de problema pessoal que não consegue lidar uhum, muito bem. Então, assim, é muito importante porque eu fico de mãos atadas, entendeu? Eu vou te passar uhum, um uhum, manipulado para ansiedade. Não tem jeito. uhum, Nada natural vai uhum, conseguir combater isso de uma forma uhum, eficiente. Então uhum. é complicado, Alexandre. Olha só, a gente está quase terminando. Eu vou dar minhas considerações finais aqui, minhas dicas, tá? Ó, essa dica vale US$ 1 milhão. Vixe, Maria. Ok? Eu vou deixar meu Pix aqui. Gente, olha Cuidado, hein? só. Não é? Olha só, gente. Então, acho que ficou claro que hoje o conceito de felicidade mudou, né? A gente precisa pensar menos só no sucesso em si, quebrar essa ideia de que o sucesso vai me levar para a felicidade e começar a introjetar, a colocar na nossa cabeça, a entender, a compreender que é a felicidade que pode nos levar ao sucesso. Felicidade, alegria, então eu tenho que ser alegre o tempo inteiro. Não, é a felicidade gerada por cada olhar, cada passo vencido, cada passo dado, cada superação de cada refeição, por exemplo, que você dá, agradecer, porque isso gera essa tal da felicidade nova, que é a produção de neurotransmissores. Então, gente, olha só, as dicas são essas que eu dou. Acorda todo dia sabendo o que você quer. O que eu quero hoje? Eu quero continuar neste caminho, mesmo com todos os percalços que eu sei que vai ter, mas sabendo que a cada passo que eu der eu vou poder agradecer e ficar feliz, ou eu escolho esse? Cada um tem o direito de escolher. Poxa, se seu objetivo está ali, esse é o caminho, vai fundo. Tenta incluir algo maior nessa sua decisão de fazer dieta. Quer um exemplo? Por que você quer emagrecer 10 quilos? Porque eu quero ficar bonita. Beleza. Sabe uma coisa legal que outro dia aconteceu aqui no meu consultório? Eu, né, ajudei a minha paciente a pensar assim. Você já parou para pensar que emagrecer 10 quilos e ter uma vida mais saudável vai fazer você viver mais e estar mais tempo com seu filho? Ela até Exato. chorou. Falei assim, nossa, eu Exato. nunca tinha pensado nisso.
Então, coloque incluir algo maior nessa decisão de perder 10 quilos. Olha que grande movimento que é deixar de sofrer tanto para chegar lá. Chegar lá pode acontecer ou não, né? Dê valor a cada passo, cada passo que você deu. Gente, é todo dia. Escolha metas atingíveis, todo dia, né? Em vez de você, só vou ser feliz se hoje eu perder 1 quilo. Não, Dena, pensa assim, pô, eu vou colocar como meta aqui diária, uma pequena meta de 100 gramas. Se você vai pesar ou Exato. não, não é verdade? Vou conseguir comer tudo que eu preciso. Né? Agora, se chegou no fim do dia, você conseguiu atingir sua meta, perfeito, beleza, ninguém está falando. Se você se sabotar, entenda que às vezes você está se sabotando como uma tentativa de desconstruir o que você tinha. Mas se esse é o caminho que vai te levar a um lugar de felicidade, volta para ele. Né? Volta para ele. Isso aí que o Daniel falou, gente, muitas vezes a dificuldade de seguir um processo desse diz de questões inconscientes. Você estava falando aí da questão da terapia, né? Hoje eu ofereço a constelação familiar, não sei se você conhece, Dani. É uma terapia Não. breve, assim, incrível, incrível, gente. Então, nesse meu tratamento aí específico para quem tem alguma dificuldade, não está conseguindo seguir o processo e tal, eu incluo a consulta de constelação familiar, é uma sessão só de 2 horas, onde a gente consegue descobrir dinâmicas ocultas do inconsciente. Né? A minha abordagem é sempre psicanalítica. Quem quiser saber um pouco melhor desse processo, os resultados têm sido fantásticos. Né? Eu aplico não só a constelação, que é uma terapia breve que ajuda a ver os traumas ou os mecanismos de defesa que podem estar impedindo a pessoa de conseguir seguir aquilo que ela diz querer, e eu incluo também todo esse processo, esse protocolo da ciência da felicidade, ou seja, é bem bacana. Show de Então, acho que bola. vale a pena aí, quem quiser aí passar por Aí, esse ó. processo, O cara é né? bom. E olha só, então, gente, ó, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Pensem nisso. Comecem a olhar para esse processo como uma escolha que precisa ser vivenciada todos os dias, tá? Com esse olhar de, pô, eu não gosto de salada com frango, mas, cara, isso vai me levar aonde eu quero, né? Procure ajuda, sempre procure um profissional especializado, gente. Tem que ser, né, Denner? Com Porque tem certeza. muita gente aí. Não procura coisa na internet por isso, vai fazer dieta louca, não, né? É. Fugir É. dessas coisas muito chamativas, né? Perca tanto Uhum. peso em tanto É. tempo, Uhum. consiga coisas que você não faria em 10 anos, você vai Uhum. conseguir em 21 dias. Então, assim, é complicado. O... Alimentação, né, Alexandre? Além de tudo isso Uhum. que você falou, se a gente conseguir alinhar além disso, a alimentação, uma dieta, fazer um planejamento que seja em cima daquilo que Uhum. você precisa, é muito interessante, é muito bom, Uhum. Uhum. porque você torna isso não uma dieta em si, você torna isso o seu dia a dia, você torna isso a sua rotina, é o que você precisa fazer, mesmo com Uhum. vontade ou não. É uma coisa que não vai te demandar um esforço mental de falar, pô, Uhum. preciso fazer isso porque eu estou de dieta. Não, rotina. Preciso fazer, acordei, já é no automático, sendo que isso é uma Uhum. dieta, é uma coisa saudável para se fazer. É Uhum. muito interessante, é É. muito bom. E tem poucos profissionais que sabem abordar dessa forma. Impõem muito, Uhum. gostam de colocar muitas coisas assim que dificultam esse processo. Assim, a pessoa, lógico, que com o passar do tempo que ela descobre que ela pode e que ela consegue fazer coisas que ela nunca tinha feito, você pode impor Uhum. algumas coisas que sejam Uhum. necessárias para o Uhum. tratamento. Mas assim, logo de Uhum. cara, eu vejo que a gente procurar ter metas plausíveis, pequenas, não coisas absurdas mensalmente, você Uhum. procurar ver cada Uhum. dia como se fosse aquele dia, tipo, pô, venci, eu costumava comer chupar uma bala todo dia depois do almoço, já não chupei, tô feliz, chupei uma Uhum. bala hoje, pô, mas ontem eu não chupei, talvez amanhã eu não chupe de novo. Então, assim, ver Exatamente. esse dia a dia é Uhum. interessante. Esse olhar que você falou aqui com a gente é muito bacana. Uhum. Você ter.
uma disciplina com você mesmo, né? A disciplina de que, eu errei, mas beleza, isso já estava planejado, eu já podia errar, isso uhum, não atrapalha o meu uhum, processo. É bacana. uhum, E a alimentação para tudo uhum, isso que a gente falou, né, Alexandre? As doenças uhum, emocionais, parte de uhum, ansiedade. Ter uma alimentação balanceada é o básico, não é nem questão de tipo assim, uhum. você é obrigado a fazer isso. Não, você prioritariamente deveria ter uma alimentação no Uhum. mínimo balanceada. Uhum. A grande questão, né, que eu estava falando aí, é esse caminhar exige entender que os rituais, a disciplina, tudo isso, né, o prato de salada, seguir o que o nutricionista, né, tá oferecendo, tá dando ali como suporte, precisa tudo ser compreendido não como dor, sofrimento, mas é entender que tudo isso faz parte do caminho para onde você quer chegar. Gente, mudem essa ideia do que eu tenho. Não, eu tenho que ser feliz. Ó, a positividade tóxica é tão danosa quanto a negatividade, tá? Com Então, esse certeza. tem, eu tenho. Comecem a mudar, né? O eu tenho que comer salada com frango para eu quero. Eu quero gostar, não, eu quero chegar lá no meu objetivo, então eu quero esse caminho. A gente sempre tem essa escolha e é muito bacana ser feliz. Ó, a felicidade nesse novo olhar de não é ser alegre. Ser feliz é ter capacidade de dar passo a passo em cima, no caminho para o seu objetivo. É muito bacana, isso faz toda a diferença. Top Como a gente está demais. falando aqui de um processo, da gente está dando exemplo, e a live aqui é sobre essa escolha de ter uma vida mais saudável, isso é a verdadeira reeducação alimentar. É para sempre, porque É aí para sempre. deixa de ser obrigatório e passa a ser prazeroso, não é não? Com Então, todo certeza. esse processo, seguir, ter disciplina, comer aquilo que o nutricionista fala que tem que comer em cima, né? Hoje em dia, né, Dena, não existe mais essa questão de lista de alimentos fechada, né? Cada um, né, eu imagino que É, é não, individual, é né? uma coisa que é bem individual, assim, Uhum, não tem uma fórmula uhum, mágica, não tem uhum, uma dieta pronta. Ah, essa dieta aqui, uhum, dela surgiu as outras. Não, é uma coisa que assim, é bem uhum, individual, é bem para cada pessoa, para a rotina. uhum, É lógico que a gente uhum, não pode fazer a mesma coisa para todo mundo, uhum, mas respeitando sempre, porque assim, banana é a mesma coisa aqui e aí onde você mora. É banana daqui uhum, lá nos Estados Unidos, então não tem muita mudança. uhum, Tem uhum, peculiaridades pela região da pessoa, mas no final das contas, acaba sendo mais uma coisa que ela consiga fazer do que uma coisa que uhum, ela precisa uhum. fazer. É. Isso aí, porque isso também ajuda nesse olhar para o caminhar com menos dor, né? Pô, Isso aí. Ô, gente, ó, quero agradecer a todo mundo aí que participou. Eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, saber mais como é que funciona esse tratamento aqui para ajudar a vencer esses mecanismos inconscientes que te barram e que te proíbem de viver aquilo, te impedem de viver aquilo que você diz querer, né? Estou aí à disposição. Inclusive, acabei de ter uma ideia aqui. Quem me procurar, eu vou dar um desconto especial, falar que participou dessa live, Ó, né? top, hein? Ó, Vou fazer a top, mesma né? coisa, hein? Quem me procurar Uhum. aí, até amanhã vou dar um desconto especial também. Só mandar lá no Show de direct. bola, show de bola. Dani, suas últimas palavras. Alexandre, esse olhar que a gente passou aqui para a galera é muito importante. Você não precisa achar que vai resolver todos os seus problemas de 10 anos ganhando peso em um mês. Vamos procurar ter sempre uma alimentação equilibrada, se possível, sempre se Uhum, manter em reeducação alimentar, comendo certo, procurando alimentos mais naturais, sem muita coisa industrializada. Lógico, quem tem objetivo estético, a gente faz um tratamento estético dentro das possibilidades, nada que você não consiga fazer. Tem que ter uma variedade na alimentação. Se tiver esses problemas aí, mais estresse, ansiedade, uhum, uma coisa muito forte, além do normal, que você sabe, todo mundo sabe quando tem alguma coisa que não está ocorrendo bem. Procurar aí um tratamento multiprofissional, procurar um psicólogo, procurar um nutricionista, fazer um acompanhamento junto, nunca procurar se automedicar, né? Que eu acho que isso aí também é uma coisa muito importante. Nunca uhum, procurar fazer uma uhum, coisa que você não tem um conhecimento, uma pessoa que não está te acompanhando.
procurar fazer tudo o mais simples e básico possível dentro de uma coisa que te Uhum. leve ao caminho que você quer. Nada que você não consiga manter, porque imagina, se você não começar uma dieta hoje, pensando que você consiga mantê-la pelo resto da sua vida, isso não é dieta. Uhum. Isso é algo que Uhum. você vai fazer por um período de tempo, achando que vai atingir um objetivo tal. E depois que você parar de fazer isso? Você vai voltar Isso é àquilo que você já tortura, tinha. É tortura. É muito esforço para né? jogar o trabalho fora, o Alexandre. Então, assim, eu Né? acho isso burrice. Exatamente. Quem procura fazer uma coisa muito rápida Exatamente. para ter um. Eu falo que é burrice. Acordar cedo, treinar Uhum. cedo, comer só Uhum. ovo, não comer arroz, para não ter resultado nenhum. Uhum. É melhor ficar Exatamente. dormindo. Eu- Bene, valeu demais. Vamos Show de fazer bola, outras campeão. lives. Aí o pessoal tá pedindo aí pra gente fazer mais lives. Eu achei ótimo. Tema Top. legal pra caramba. Beleza? Então, Show de ó, bola, meu gente, amigo. muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, Tchau pra vocês. pessoal. Abraço.